Fala, gente boa! Tudo bem ou não? Passou a eleição, mas a gente ainda está de ressaca. Hoje foi dia dos analistas, dos especialistas da grande imprensa tradicional brasileira fazer a análise do resultado das eleições. E aí, o que se diz? Na maioria das manchetes que você lê por aí. A esquerda foi a grande derrotada das eleições, a esquerda está no divã, a esquerda está no analista para poder descobrir como é que se conecta com as bases, a esquerda isso, a esquerda aquilo, mas tudo manchetes negativas, ruins para os partidos e para os candidatos da esquerda. E aí, muita gente, obviamente, lê tudo isso, fica abismado e acredita. Eu recebi um monte de mensagens hoje de gente falando: meu Deus, quando é que a gente vai parar? A esquerda vai acabar, estamos morrendo, vamos ser dizimados, vamos virar o Irã, o Afeganistão, enfim. Um chororô danado que eu tenho recebido de mensagens aqui de pessoas que se deixam influenciar por essas manchetes de uma imprensa tradicional que é de centro-direita. Sim, a imprensa tradicional brasileira, com raríssimas exceções, mas raríssimas mesmo, é de centro-direita. Jornalistas, donos de jornais, porque os jornalistas escrevem aquilo que o dono manda. O dono manda escrever aquilo que o banco manda, ou seja, o mercado financeiro dita aquilo que você lê e que você assiste nas páginas e na tela da grande imprensa. E aí, o pensamento hegemônico do mercado e, por consequência, da imprensa tradicional é que a esquerda é a grande derrotada das eleições de 2024. Mas será? Será que se a gente fizer uma análise mais aprofundada, a gente vai chegar mesmo a essa conclusão? Então, é sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo, sobretudo se você é de esquerda e está nesse momento de desespero, sem rumo, tentando encontrar um caminho. Vem comigo que a gente vai analisar juntos essa história. Eu sou o Ricardo Mello, sou o explicador-geral da República e estou aqui para traduzir o politiquês para o bom e velho português, aquele que todo mundo entende, na vitória ou na derrota. O importante é a gente fazer uma análise fria, levando em consideração, inclusive, o pensamento ideológico daqueles que estão se arvorando a fazer análises nos veículos de comunicação. Já te peço para você rapidinho sentar o dedo no like, se inscrever no canal, ativar o sininho para ser avisado sempre que tiver vídeo novo, se bem que o YouTube não avisa todo mundo, então se você quiser ser avisado mesmo, com 100% de certeza, eu te convido para entrar no nosso grupo de WhatsApp, porque lá o conteúdo chega primeiro e todo mundo é avisado. Aqui na descrição tem um link para você entrar direto no grupo. Te peço também, se puder e se quiser, para participar do financiamento coletivo, porque é ele que mantém esse canal no ar. Você pode contribuir sendo membro do canal. Aqui embaixo também tem um botão. Do lado do inscrever-se, tem o botão Seja Membro. E aqui em cima tem essa chave Pix, que é a maneira mais usada pelas pessoas que costumam colaborar. Aqui você ajuda quando quiser e com quanto você puder. Mas vamos nessa, vamos começando a entender essa história de que a esquerda é a grande derrotada e vamos ver de verdade quem foram os maiores derrotados dessas eleições municipais. Vamos lá. Primeira informação que talvez você não saiba, aliás, é muito provável que a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui não sabem, é o seguinte: pela primeira vez em 20 anos, a esquerda não disputa 51% das prefeituras. Sim, mais da metade dos municípios brasileiros não tiveram um candidato de esquerda na cabeça de chapa, disputando a prefeitura. E quando a gente fala partidos de esquerda, a gente se refere a esses partidos aqui: PT, PDT, PSOL, PSB, PCdoB, que são os partidos de esquerda que realmente têm representatividade política, que têm deputados eleitos, né? Porque tem uma série de partidos nanicos de esquerda que não elegem ninguém nunca, que não tem um vereador eleito no Brasil. Esses nem conta. Esses são os partidos que, de fato, têm tempo de televisão, porque tem bancada na Câmara, e tem alguma representatividade política. E aí, olha só. Em 2.859 municípios, de um total de 5.569, nenhum candidato desses partidos que eu acabei de te mostrar disputaram as eleições. Preferiram se aliar a outros candidatos de centro e até de centro-direita, que fazem parte dessa frente ampla que ajuda o Lula a governar. Então, ao invés de sair lançando candidato à torta direito, a imprensa resolveu focar naqueles candidatos que tinham alguma chance de vencer as eleições, e onde ela viu que não tinha chance, ela preferiu apoiar candidatos democratas. Por quê? Porque existe uma disputa sanitária, eu diria, que é aquela disputa por evitar que a extrema-direita
os extremistas da política continuassem avançando. Então, era melhor fazer alianças, e aí sim, com essas alianças, você conseguir manter a extrema-direita longe do poder. Essa proporção de 51% é muito superior, tá aqui, ó, a de cidades que não têm concorrentes filiados a partidos de direita, 21% do total. Mais que o dobro, né? Quase o triplo das cidades não tiveram candidatos de esquerda. Então, levando-se em consideração que mais da metade dos municípios brasileiros não tiveram candidatos de esquerda, já começa aí a gente analisar que o resultado não foi tão ruim assim. Até porque o PT cresceu 38% em número de prefeituras, tinha 183, elegeu 252 prefeitos. Se a gente levar em consideração a campanha gigantesca de difamação que foi feita ao longo dos últimos anos contra o PT e contra a esquerda, que fez com que o PT, inclusive, despencasse de mais de 600 prefeituras para 183 agora em 2020, demonstra o quê? Que o partido está começando a andar de novo, começando a sair da lama que ele foi enfiado, não que ele se enfiou, mas que ele foi enfiado por esses mesmos veículos de comunicação que abraçaram a Lava Jato, que abraçaram o farsante Sérgio Moro e com isso ajudaram a colocar na cabeça das pessoas mais simples, mais inocentes do ponto de vista político, de que o PT era o partido da corrupção, aquela coisa toda. Depois a gente descobriu que era tudo mentira. Tem gente que até hoje não descobriu, mas algumas pessoas começaram a descobrir, por isso que o partido começou novamente a aumentar o número de prefeituras. Mas esse é um processo gradual que vai levar tempo. A chaga da Lava Jato ainda está aí e vai levar um tempo para se livrar dela. Agora, quem é verdadeiramente o grande derrotado das eleições de 2024? É o Lula? Não. Por quê? Porque o Lula, como eu disse, além de ter orientado seus partidos de esquerda a não disputar prefeituras onde a chance era menor, participou de diversas vitórias de candidatos de centro e até de centro-direita que são aliados do PT, porque eleição municipal tem uma outra característica completamente diferente da eleição para a presidência da República. As realidades regionais falam muito mais alto. E as realidades regionais, principalmente nos partidos de direita, variam muito. Então você pega, por exemplo, o MDB, que é um dos partidos, o segundo partido que mais elegeu prefeitos. Em São Paulo, o MDB é oposição ao governo Lula. No Rio Grande do Sul, o MDB é oposição ao governo Lula. Você vai para o Nordeste, o MDB, para o Norte também, o MDB é aliado do governo Lula. Por quê? Porque as realidades locais mandam muito mais. E isso acontece, por exemplo, no PSD do Gilberto Kassab, que é o partido que mais elegeu prefeitos. A mesma coisa. Belo Horizonte se aliou ao PT agora no segundo turno. Tem 3 ministros. Tem uma possível coligação para o governo de Minas em 2026. O PSD no Nordeste é muito próximo do governo Lula. No sul do país é completamente oposto ao governo Lula. Então, não tem muito esse lance, principalmente na direita, de ideologia partidária. Isso acontece muito na esquerda, tem uma ideologia partidária muito bem definida, mas isso não acontece nos partidos de direita. O que manda na direita é a realidade local. O prefeito local geralmente muda de partido como quem troca de roupa, de um partido de direita para outro partido de direita, e não tem muita fidelidade, e isso acontece o tempo todo, e naturalmente, se você pegar o histórico das eleições municipais, a direita e o centro sempre tiveram mais prefeitos, aliás, muito mais prefeitos do que a esquerda. Sempre. Sempre. Não mudou essa realidade. O que aconteceu agora é que a esquerda cresceu um pouquinho. O PSB do Geraldo Alckmin é o partido de esquerda que elegeu mais prefeitos, que elegeu 303 prefeitos, se não me engano. Então, se você somar esses partidos, tem um número considerável, um pouco mais de 10% dos prefeitos eleitos nessas eleições de 2024 são de todos os partidos ali, raiz de esquerda, que são esses que eu acabei de mostrar, que está aqui na tela. E aí, tem aqueles candidatos que, apesar de estarem em partidos de centro ou de partidos de direita, como esses que eu citei, estão mais próximos da esquerda por conta das suas realidades regionais. Em outras regiões, eles estão mais próximos à direita. Então, fazer essa conta não é tão simples. Agora, dá para saber, sim, quem é o principal derrotado nas eleições de 2024. E eu vou te mostrar a partir de agora. Quem é? Revista Veja vaticinou. Bolsonaro é o maior perdedor do segundo turno. E se a gente for analisar friamente, ele é o maior perdedor das eleições municipais de 2024. Eu digo o Bolsonaro individualmente, ou o bolsonarismo,
que é aquele núcleo duro, aquela tropa de choque que anda em volta do Bolsonaro, os radicais, que são os caras da cloroquina, os antivacina, essa galera que não respeita as urnas eletrônicas, que tentam dar golpe de Estado, que querem o impeachment do Xandão, esses radicais lunáticos, malucos, esses foram os maiores derrotados. Por quê? A direita tradicional democrática, essa avançou nas eleições. E aí, por direita democrática, inclui até uma parte do partido do Bolsonaro. Sim, porque o PL também é dividido em duas facções. Existe uma facção que é de partidos, de políticos conservadores, da direita tradicional, democráticos, aquelas pessoas que respeitam o resultado das eleições, e tem uma parcela que é minoria dentro do PL, que é os bolsonaristas radicais, lunáticos, perigosos, que é a galera que anda realmente na gangue do Bolsonaro, inclui aí os filhos dele, inclui aí alguns dos bolsonaristas mais barulhentos, mais agressivos e mais violentos. Mas eles não são maioria nem dentro do partido do Bolsonaro. O Valdemar da Costa Neto atura o Bolsonaro. Por quê? Porque ele trouxe um monte de políticos, isso aumentou o fundo partidário, hoje é o partido que tem o maior fundo partidário do Brasil, R$ 1 bilhão foram gastos nessas eleições, e é graças a essa grana que o Valdemar da Costa Neto aguenta o Bolsonaro dentro do partido e vai toreando ali, vai fingindo que é aliado, que é amigo e tal, vai aguentando. Mas a verdade é que o Bolsonaro foi mal derrotado e eu vou te mostrar por quê. Por quê? Porque a maioria dos prefeitos do PL, o PL elegeu 500 e poucos prefeitos, cresceu na comparação com 2020, mas a esmagadora maioria de prefeitos eleitos pelo PL são de prefeitos que não são ligados ao bolsonarismo, que não são ligados ao Bolsonaro, que não colocaram o Bolsonaro na campanha, não usaram ele em material de campanha, não colocaram declarações do Bolsonaro, pelo contrário, procuraram se afastar da imagem do bolsonarismo radical. Então são prefeitos de direita, tradicional, democrática, são conservadores clássicos e não essa galera radical extremista que está cercando o Bolsonaro. Todos os ex-ministros de Bolsonaro que disputaram a eleição 2024 perderam. Todos eles, né? Nenhum conseguiu vencer a eleição. Além disso, todos os candidatos mais próximos do Bolsonaro perderam a eleição, com exceção de um, que eu vou mostrar para você. Olha só. 3 dos 4 prefeitos do PL em capitais vêm de partido de centro. É aquilo que eu acabei de falar. Uma galera que não é direita radical, direita extremista, e que está no partido se aproveitando da estrutura do partido, já que o partido é grandão, tem muita verba, vou para lá, mas não vou cair na garra do bolsonarismo. E aí, se você pegar os 3 dos 4 prefeitos eleitos nas capitais, quem são? Emília Correia, prefeita eleita de Aracaju. Ela veio do União Brasil, ela passou pelo Patriota também, e ela veio para o PL agora em março desse ano, justamente para se aproveitar da grande estrutura partidária, da grana do fundo eleitoral que o PL tem direito. Mas ó, nas redes sociais de Correia não há menções ao ex-presidente. A candidata ignorou o nome de Bolsonaro na convenção do PL, que oficializou sua candidatura. JHC se elegeu pelo PL em Maceió. É João Henrique Campos, se não me engano. Esse cara é aliado do Arthur Lira. O Arthur Lira bancou a eleição dele, mas, de novo, esse cara ignorou, não falou o nome do Bolsonaro na campanha, foi reeleito, que já era prefeito em Maceió, foi reeleito com o apoio do Arthur Lira, já tinha passado pelo PSB, que é o partido do Geraldo Alckmin, depois se filiou ao PL, para se aproveitar da grande estrutura, mas, de novo, aqui, ó. JHC tampouco deu relevo a Bolsonaro na campanha. É considerado um aliado mais próximo de Arthur Lira. O vice-eleito de JHC, senador Rodrigo Cunha, Podemos, nunca dividiu um palanque com Bolsonaro. Tião Bocalon, que foi reeleito lá em Rio Branco, no Acre, se filiou ao PL em março desse ano e deixou o PP, sigla do Centrão. O prefeito não deu espaço para Bolsonaro em suas redes sociais. Ele é reconhecido pela sua atuação no PSDB. Disputou 5 eleições pelo partido. Depois passou pela União Brasil, PSL e PP. E aí, qual foi o único prefeito realmente bolsonarista, raiz, radical, que conseguiu se eleger? Abílio Brunini, lá em Cuiabá. A única vitória do bolsonarismo raiz nas capitais em 2024. O pateta aqui, que é o Abílio, venceu a eleição aonde? Na capital de uma região bolsonarista, né? Num bolsonaristão da vida, que é Cuiabá, a capital do agro brasileira. Lá
Se o Bolsonaro não ganhasse a eleição, aí podia parar, né? E mesmo assim, quase perdeu, foi 53,6%, se não me engano, contra 46% do candidato Lúdio Cabral do PT. Então, o Abílio, que é da direita raivosa, da direita barulhenta, foi o único bolsonarista a conseguir vencer uma eleição numa cidade importante. O restante são todos candidatos da direita moderada, que apesar de estarem no partido do Bolsonaro, não fecham com o bolsonarismo. E aí, se você for pegar outras cidades que não são capitais, como Guarulhos, por exemplo, que o PL também venceu a eleição, de novo, o cara venceu a eleição sem a presença do Bolsonaro. Se você pegar o Ricardo Nunes, que venceu a eleição em São Paulo, ele correu do Bolsonaro no segundo turno. No primeiro turno, o Bolsonaro que correu dele. No segundo turno, ele correu do Bolsonaro. Se você pegar o Sebastião Melo lá no Porto Alegre, a mesma coisa. O Bolsonaro não participou da campanha dele, ele não usou a imagem do Bolsonaro e não teve influência bolsonarista na eleição de Porto Alegre. Aí, se você for para cidades em que o Bolsonaro realmente se empenhou para tentar eleger um candidato, ele perdeu em todas. Ele perdeu em Curitiba, porque ele abraçou a Cristina Grêmio, contra o candidato que inclusive tinha o vice do PL, o Eduardo Pimentel, e o Eduardo Pimentel venceu. Goiânia, ele tentou derrubar o candidato Sandro Mabel, que é o candidato do Ronaldo Caiado. Ele apoiou o Fred Rodrigues. Inclusive, ele passou o segundo turno lá em Goiânia, acompanhando o candidato, porque era questão de honra para ele vencer o Sandro Mabel. Perdeu, e perdeu feio. Raspa Cu, lá em Fortaleza, perdeu também para o PT. Foi até além do que se imaginava, teve 49% dos votos, quase chegou lá, mas não chegou, foi derrotado pelo candidato do PT, o Evandro Leitão. O Bolsonaro perdeu a eleição em todas as cidades, em Belo Horizonte, tinha lá o Bruno Engler, que é outro bolsonarista raiz, radical, extremista, que tinha ganhado, inclusive, no primeiro turno, tomou uma virada, perdeu para o Fuad Noman, que é o atual prefeito de Belo Horizonte, vai permanecer prefeito. João Pessoa, o Queiroga, lá, o Marcelo Queiroga, que foi ministro da Saúde do Bolsonaro, perdeu a eleição, feio para o Cícero Lucena, não chegou no segundo turno, raspando, porque o Cícero Lucena quase ganhou no primeiro turno, e tomou um vareio, uma lavada no segundo turno, só teve 36% dos votos, contra quase 64% dos votos do Cícero Lucena. Belém, o Igor Normando venceu a eleição em Belém contra o Éder Mauro, outro bolsonarista radical, raiz, agressivo, violento, o Peruquinha. Perdeu e perdeu feio, deu 60-40 lá para o Igor Normando, que é um candidato da coligação do Lula. O Lula, inclusive, esteve lá apoiando a candidatura dele. Então, quando você analisa todas as cidades em que o Bolsonaro realmente se empenhou na campanha, por quê? Porque tinham radicais muito próximos, muito ligados a ele perdeu em quase todas, só ganhou aqui em Cuiabá. Cuiabá era barbada, né? Vamos combinar. Enfim, na véspera, praticamente 2 ou 3 dias antes do segundo turno, eu publiquei um vídeo falando justamente sobre isso. Pesquisas. Bolsonaristas sentem cheiro da derrota. Tá aqui, ó. Essa é a capa do vídeo. Se você voltar no canal, você vai encontrar. E você vai ver que essa galera todinha aqui, com exceção do carequinha aqui, todo mundo que tá aqui nessa capa perdeu a eleição. Todo mundo. André Fernandes em Fortaleza, Bruno Engler em Belo Horizonte, Cristina Grêmio em Curitiba, Fred Rodrigues em Goiânia, todo mundo é derrotado. Só o Abílio Bruninho está aqui, ó, que venceu a eleição apertado, mas venceu em Cuiabá. E a surpresa é justamente essa, o fato dele ter vencido apertado. Deveria ter vencido com folga, porque em Cuiabá o Bolsonaro teve 65% dos votos e o Abílio só teve 53%. Então, essa é uma prova de que o Bolsonaro descobriu, enfim, não precisa fazer muito esforço para chegar a essa conclusão, de que ele não é o grande líder da direita. Ele é o grande líder da extrema direita, dos extremistas. Mas a direita, que até fechou com o Bolsonaro nas eleições de 2022, se livrou dele, rompeu a corrente e foi muito bem, inclusive. Teve realmente um crescimento da direita. Agora, os extremistas só se deram mal nessas eleições. Outro derrotado, Romeu Zema, governador de Minas Gerais, que tinha pretensões de ser candidato a presidente da República em 2026, acho que já não está mais pensando nisso. Presidenciável mais derrotado, Zema apostou 3 vezes no cavalo errado. Sim, primeiro ele tentou lançar a, como é que chama ela? Luísa Barreto, que é a secretária do governo dele. Aí ela não decolou nas pesquisas, de jeito nenhum. Teve que abandonar a candidatura antes mesmo de lançar. Aí ele abraçou a causa do Mauro Tramonte, do Republicano. Mauro Tramonte estava liderando, mas é cavalo paraguaio, não chegou nem no segundo turno. Aí o Zema abraçou o Bruno Engler.
E o que aconteceu com o Bruno Engler? Derrotado também. Então Zema é outro grande derrotado dessas eleições. Tem mais. Bolsonaristas fazem balanço negativo de Nicolas Ferreira após eleições. Nicolas Ferreira também saiu apoiando um monte de extremistas, perdeu todas, tirando lá o Abílio Brunini em Cuiabá. O resto ele perdeu todas. Inclusive em São Paulo ele apoiou o Pablo Marçal, se lascou. Em Niterói ele apoiou o Carlos Jordi, se lascou. Apoiou o Bruno Engler dentro de casa, né, Belo Horizonte, se lascou. Nem o tio dele, que ele mandou emenda parlamentar lá para Nova Serrana, que é uma cidade do interior de Minas, nem esse conseguiu se eleger. Tio de Nicolas Ferreira, Enéas Fernandes, não consegue se eleger prefeito de cidade de Minas que recebeu emendas do deputado. E pior, o tio do Nicolas era o candidato do atual prefeito de Nova Serrana. O atual prefeito já está no segundo mandato, não podia disputar a reeleição, apoiou o tio do Nicolas, recebeu verbas daquelas emendas PIX, que a gente também vai falar disso, e nem isso resolveu. O cara ficou em segundo lugar, perdeu a eleição. Nicolas é outro grande derrotado. Barueri, o Marçal, né? Não chegou no segundo turno e aí já é um dos grandes derrotados. Mas olha que curioso, o candidato que ia disputar, estava disputando a eleição lá em Barueri, estava no segundo turno, falou que o Marçal seria secretário de empreendedorismo se ele ganhasse a eleição. O que aconteceu? Perdeu a eleição. Não ganhou. O Marçal não vai ser secretário em Barueri. Barueri é onde fica lá um condomínio Alphaville, inclusive onde o Marçal tem uma casa, vai continuar em casa, não vai ser secretário, porque foi só falar o nome do Marçal, perdeu a eleição. Outro grande derrotado, Ciro Gomes. Ciro Gomes, que abraçou o bolsonarismo no Ceará, mesmo em várias cidades ele abraçou candidatos bolsonaristas, porque o ódio que ele tem ao PT é maior que qualquer outra coisa. E qual foi o resultado? Deu com os burros na água, mas assim, bonito mesmo. O PDT, o partido que lá no Ceará ele comanda, tinha 67 prefeituras. Terminou as eleições com 5. Absurdo, né? Além disso, na capital, Fortaleza, ele pôs a turma todinha dele para apoiar o bolsonarista André Fernandes, o Roberto Cláudio, que já tinha sido prefeito, o Sarto, que foi prefeito, que é o atual prefeito que não conseguiu passar para o segundo turno. Toda essa turma apoiou o André Fernandes. O Ciro Gomes ficou defendendo eles, não declarou em nenhum momento assim, eu apoio o André Fernandes, mas nem precisava, porque toda a turma dele, vereadores do PDT, apoiaram o André Fernandes, todo mundo deu com os burros na água, e agora vários organismos internos do PDT estão pedindo a expulsão do Ciro Gomes do partido, a juventude do PDT já está pedindo, lideranças regionais ali do Ceará estão pedindo, e agora deputados do PDT também estão pedindo a expulsão do Ciro Gomes. Estão pedindo que ele, no mínimo, seja convidado a se retirar, ou seja, saia de fininho para não passar vergonha de ser expulso. Mas a verdade é que Ciro Gomes, politicamente, morreu. Nem na região dele, que é o Ceará, ele consegue controlar mais nada. Foi um fracasso total. Todos os candidatos que ele apoiou diretamente perderam a eleição. Todos. E só 5 candidatos do partido dele venceram, e esses 5 não foram candidatos com os quais ele se comprometeu na campanha. Ganharam sem a influência do Ciro Gomes. O país sai mais moderado da eleição de Kassab, presidente do partido que mais elegeu prefeitos no país. Essa avaliação está muito mais próxima da realidade do que aquela avaliação que diz que a esquerda foi a grande derrotada. Como eu disse, nas eleições municipais, o centro e a direita sempre tiveram maioria, nunca houve na história do Brasil um período em que a esquerda teve maioria de prefeitos, nunca, então isso não mudou. Agora, o que aconteceu foi justamente que os extremistas se deram mal e os democratas de centro e de direita, prevaleceu a força deles, eles vão governar quase 70% da população brasileira, porque se livraram das garras do Jair Bolsonaro. Agora, por que teve também esse avanço do centro e da direita no Brasil? Taxa de reeleição nas cidades mais contempladas com emendas PIX chega a 93,7%. Porque essa foi a primeira eleição que teve a influência do orçamento secreto e das emendas PIX, que são as emendas que os deputados mandam para o prefeito faz obra em cima da hora, obra eleitoreira, show sertanejo, evento, asfalta bairro, em cima da hora para poder fazer aquela graça para o eleitor. E com isso, ele se deu muito bem. Ganhou 93,7% das eleições nas 112 cidades que mais receberam emendas. E quem são os deputados que controlam as emendas? O Centrão e a direita democrática. Então, eles mandam emendas para os prefeitos aliados, os prefeitos se dão bem, natural que isso se reverta em um fortalecimento
dos prefeitos de centro e de direita democrática. Por quê? Porque essa galera mandou verba como se não houvesse amanhã para os prefeitos gastarem e convencer os eleitores a comprar voto, a real é essa, durante essa campanha eleitoral. Na reta final das eleições, emendas PIX pagaram asfalto e shows, exatamente o que eu acabei de falar. O grande campeão de emendas PIX, União Brasil, é o terceiro partido que mais elegeu prefeitos no país. Isso demonstra claramente a influência dessa manipulação das emendas e o quanto isso interferiu no resultado das eleições desse ano. Então, se não reverter esse processo de deixar as emendas nas mãos dos deputados para eles fazerem o que bem entender, mandar para o prefeito gastar como quiser, sem controle e sem aparecer, a direita e o centro vão continuar dominando o cenário regional. Não vamos esquecer, em 9 eleições presidenciais desde a redemocratização, desde 1989, o PT ganhou 5. E só não ganhou a 6ª porque prenderam o Lula e vocês sabem em que circunstâncias ele foi preso. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. O resultado das eleições municipais não tem influência direta no resultado das eleições federais. E isso a gente vai ver em 2026. Então calma, pequeno gafanhoto. Você que está aí desesperado, achando que a terra arrasada na esquerda, não é bem assim. O que aconteceu nessas eleições não é diferente do que vem acontecendo desde sempre nas eleições municipais. O centro e a direita sempre tiveram maioria, dominaram. Agora, dessa vez, a gente teve uma grande ausência de candidatos de esquerda, porque houve coligações com candidatos de centro e até de direita, porque são políticos que fazem parte da base do governo Lula. É até difícil a gente contar e conseguir mensurar, então, o número de aliados do governo que venceram. Por quê? Porque tem muita gente misturada aí. Então, não é só os partidos de esquerda que entram na conta, as prefeituras que eles ganharam. Tem um monte de gente de centro e de direita que também tiveram suas vitórias que deveriam ser creditadas a essa turma que está junto com o Lula para governar o Brasil. Mas essa conta ninguém faz. É até difícil fazer essa conta. Mas é uma realidade brasileira. Então, não. Nós não estamos numa terra arrasada. Fique calmo. A gente precisa realmente reconstruir muitas pontes com a base, principalmente com a população mais pobre. Não quer dizer, não estou aqui tapando o sol com a peneira, dizendo que está uma maravilha. Nós só estamos começando na reconstrução da imagem dos partidos progressistas desse país. Está começando e começando devagar. Isso precisa acelerar, precisa avançar, é fato. Precisamos buscar novas formas de se comunicar com as pessoas. Precisamos aprender a usar as redes sociais. Precisamos dominar a tática que a extrema-direita já domina de usar as redes sociais para convencer as pessoas. Porque é muito mais fácil você incentivar a pessoa que tem um pensamento errado dizendo que ela está certa. É muito mais fácil ela aceitar esse argumento, né? Muito mais difícil é evoluir com o erro, é dizer para a pessoa, olha, esse seu pensamento aí está errado, você tem que mudar, tem que melhorar. Geralmente isso não é bem aceito, não é bem visto. Ninguém gosta de ser contrariado, ninguém gosta de admitir que estava pensando errado. Essa é a parte mais difícil na construção de um país progressista, é convencer as pessoas preconceituosas, as pessoas que foram convencidas pelos pastores, convencidas pelos pensamentos conservadores, de que esses pensamentos estão errados. Essa é a parte mais difícil do nosso processo. Mas a gente tem que continuar lutando por aí. É isso. Eu fico por aqui. Espero que eu tenha acalmado um pouquinho o seu coração. O meu está tranquilo. Um abraço para você. Eu volto a qualquer momento com outro vídeo sobre a política brasileira. E ó,